62 anos de vida, e eu achava que já tinha visto de tudo. Estava enganada. Tudo começou 3 meses atrás, quando vi aquele anúncio no celular. Investimento garantido para aposentados. Rendimento de 8% ao mês. Segurança total. Liguei para o número, conversei com um rapaz muito educado que me explicou cada detalhe. Parecia sério, parecia real. Transferi minhas economias de uma vida inteira. R$ 36.000 que juntei centavo por centavo trabalhando como secretária durante 40 anos. Em uma semana, o site desapareceu. O telefone não atendia mais. Meu dinheiro sumiu como fumaça. Tentei de tudo. Fui à delegacia, falei com advogados, procurei ajuda em todo lugar que consegui imaginar. Nada. O golpe era profissional demais. Não havia como recuperar. E o pior ainda estava por vir. Eu morava de aluguel num apartamento pequeno no Meier, no Rio. R$ 1.200 por mês. Com a aposentadoria de um salário mínimo e R$ 400 dava para pagar aluguel, contas e comer. Não sobrava nada, mas eu vivia com dignidade. Só que eu tinha usado o dinheiro do aluguel de 2 meses naquele investimento maldito. Achei que em 30 dias já teria o retorno e colocaria tudo em ordem. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. O despejo veio rápido. O proprietário não quis nem conversar. Disse que tinha outros interessados, que precisava do imóvel livre. Em 15 dias, eu estava na rua com 2 malas de roupa e 3 caixas de pertences. 62 anos. Viúva, sem teto. Liguei para minha filha Natália. Expliquei a situação. Tentei manter a voz firme. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois suspirou. Mãe, vou falar com o Rogério. A gente te liga de volta. Esperei 3 horas sentada num banco da praça com minhas malas ao lado. Quando ela ligou de volta, a voz estava estranha, distante. Pode vir para cá, mãe. Mas é temporário enquanto você se organiza. Temporário. A palavra doeu mais do que deveria, mas eu não tinha escolha. Peguei um Uber com o resto do dinheiro que tinha guardado em casa. O motorista me ajudou a carregar as malas até a porta da casa de Natália, em Jacarepaguá. Uma casa bonita, portão preto, jardim bem cuidado. Minha filha tinha conseguido uma vida boa. Ela era gerente de loja. O marido Rogério trabalhava com vendas de material de construção. Sem filhos depois de 10 anos de casamento. Toquei a campainha. Foi Rogério quem abriu. Ele me olhou de cima a baixo, depois olhou para as malas no chão. Seu rosto ficou vermelho. Natália! Ele gritou para dentro. Sua mãe chegou. Natália apareceu atrás dele, limpando as mãos num pano de prato. Ela me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era raiva, não era pena, era constrangimento, vergonha de mim. Oi, mãe, ela disse baixinho. Oi, filha. Desculpa incomodar, mas... Incomodar? Rogério cortou minha frase. A senhora acha que é só incômodo? Senti meu estômago apertar. Natália tocou no braço dele como quem pede calma. Ele afastou o braço com força. Não, Natália. Preciso falar. Ele se virou para mim completamente. A senhora tem noção do que está fazendo? Chegar aqui sem nada, sem 1 centavo, esperando que a gente sustente? Rogério, por favor. Natália tentou de novo. Por favor, nada. Sua mãe é uma adulta, tinha dinheiro guardado e foi jogar num golpe da internet. Que tipo de pessoa cai nessas coisas hoje em dia? Aí perde tudo e quer que a gente resolva? Cada palavra era uma facada. Eu fiquei ali parada, segurando a alça da mala, sentindo meu rosto queimar. Algumas vizinhas tinham saído nas janelas. Estavam vendo tudo. Eu só preciso de uns dias, consegui falar. Até arrumar alguma coisa, algum quartinho para alugar. Com que dinheiro? Ele praticamente gritou. A senhora ganha um salário mínimo e 400 de aposentadoria. Não dá nem para pagar um quarto de empregada. A senhora acha que eu vou sustentar uma velha sem teto aqui dentro da minha casa? Velha sem teto. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Olhei para Natália, minha filha única. A menina que eu criei sozinha depois que o pai morreu, quando ela tinha 5 anos. Trabalhei em 2 empregos durante anos para dar estudo bom para ela. Roupa de marca, curso de inglês. Nunca casei de novo porque queria dedicar minha vida a ela. E ela estava ali, calada, olhando para o chão. Natália, chamei. Ela levantou os olhos. Estavam úmidos, mas ela não disse nada.
Olha, Dona Perpétua, Rogério continuou, agora com um tom falso de preocupação. A senhora precisa entender sua situação. A senhora está velha, sem recursos, sem condições. Tem lugares que cuidam de pessoas assim. Asilos, sabe? Lugares onde a senhora vai ter comida, cama, companhia de gente da sua idade. Asilo. Ele estava me mandando para um asilo. Senti minhas pernas fraquejarem. Apoiei na parede. Rogério, não precisa ser assim. Natália finalmente falou, mas a voz saiu fraca, sem força nenhuma. Precisa sim. Alguém tem que falar a verdade. Ele cruzou os braços. A senhora não pode ficar aqui. A gente tem nossa vida, nossos planos. Não temos estrutura para cuidar de idoso. Idoso. Como se eu fosse incapaz. Como se eu fosse um peso morto. Eu estava prestes a falar alguma coisa, não sei o quê, quando ouvi o barulho de um carro freando forte na rua. Um barulho de pneu cantando no asfalto. Todos nós olhamos. Era uma Mercedes preta, modelo novo, brilhando sob o sol da tarde. O carro parou bem em frente à casa de Natália. A porta do motorista se abriu e um homem desceu. Ele era alto, devia ter uns 40 anos. Trajava terno cinza bem cortado, cabelo escuro penteado para trás. Usava óculos de sol. Ele tirou os óculos e olhou diretamente para mim. Perpétua Serafim? Ele perguntou, a voz firme, mas com algo estranho nela. Um tremor quase imperceptível. Fiquei sem reação. Como aquele homem sabia meu nome? Sim, sou eu, respondi. Ele deu alguns passos em direção ao portão. De perto, pude ver seu rosto melhor. Traços marcados, olhos castanhos fundos, uma expressão intensa que me deixou ainda mais confusa. Rogério se adiantou, colocando o corpo na frente como se fosse me proteger. Ou me impedir de sair. Quem é o senhor? O que quer com ela? O homem ignorou Rogério completamente. Seus olhos estavam fixos em mim. Senhora Perpétua, meu nome é Gabriel. Ele fez uma pausa, engoliu em seco. Gabriel Henrique Almeida. Eu sou seu filho. O mundo parou. Senti o sangue fugir do meu rosto. Minhas mãos começaram a tremer. Não podia ser. Não podia. O quê? A voz de Natália saiu aguda, estranha. Que filho? Mãe, que história é essa? Mas eu não conseguia tirar os olhos do homem, do Gabriel. Procurei nos traços dele alguma coisa, algum sinal. E então vi. Os olhos, o formato do queixo. Meu Deus, o bebê, sussurrei. O bebê que você deu para adoção, sim. Gabriel completou, e sua voz estava embargada agora. Há 43 anos. Minhas pernas cederam de vez. Me agarrei no portão para não cair. Natália gritou alguma coisa, mas o som chegou abafado nos meus ouvidos. Rogério tinha ficado completamente imóvel, boca aberta. Eu procurei pela senhora durante anos. Gabriel continuou, dando mais um passo. Finalmente consegui acessar o registro de adoção aberto há 6 meses. Desde então, venho tentando localizar. Os endereços antigos não serviam mais. Ninguém sabia informar. Até que uma assistente social conseguiu seu contato atual. Liguei, mas o telefone estava desligado. Meu celular. Eu tinha cancelado a linha porque não tinha dinheiro para pagar a conta. Fui até seu antigo endereço hoje, ele continuou. O porteiro me disse que a senhora tinha sido despejada há 3 dias, que tinha vindo para a casa da filha. Me deu este endereço. Natália encontrou a voz. Espera um minuto. Ela olhou para mim com uma expressão de choque e raiva misturados. A senhora tem outro filho? A senhora teve um filho antes de mim e nunca me contou? Não consegui responder. As lágrimas começaram a escorrer sem controle. Gabriel me olhava com uma expressão tão vulnerável, tão cheia de esperança e medo ao mesmo tempo. Eu não vim cobrar nada, senhora Perpétua, ele disse. A voz baixa agora. Não vim com raiva ou ressentimento. Eu tive uma vida boa. Pais adotivos maravilhosos que me deram tudo. Mas eu precisava conhecer a senhora. Precisava entender de onde vim. Entender quem a senhora é. Rogério finalmente reagiu. Isso é ridículo. Aparece aqui do nada dizendo ser filho? Pode ser golpista, charlatão querendo se aproveitar de uma velha confusa. Gabriel tirou uma pasta de couro de dentro do carro. Tenho toda a documentação. Certidão de nascimento original, documentos do processo de adoção, exame de DNA que fiz comparando com perfil genético obtido legalmente através do registro. Ele estendeu a pasta. Tudo autenticado, tudo legal. Minha cabeça girava. 43 anos.
43 anos desde aquele dia horrível no hospital, quando entregaram meu bebê para o casal que ia adotar. Eu tinha 18 anos. Era só uma menina. Mãe! Natália praticamente gritou. Vai ficar aí parada? Explica essa história! Olhei para minha filha, para o rosto dela transtornado, confuso, furioso. Depois olhei para Gabriel, para aquele homem que tinha meus olhos, e então olhei para Rogério, ainda ali parado, com sua expressão de desprezo, me chamando de velha sem teto minutos atrás. Algo se rompeu dentro de mim naquele momento. Ele está falando a verdade, disse, minha voz saindo firme pela primeira vez. Gabriel é meu filho, meu primeiro filho. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Natália me encarava como se estivesse vendo uma estranha. Rogério tinha a boca aberta, sem acreditar, e Gabriel permanecia ali, parado na calçada, segurando aquela pasta de couro, esperando. Acho melhor conversarmos em outro lugar, Gabriel falou, quebrando o silêncio. Ele olhou para mim com cuidado, como quem olha para algo frágil que pode quebrar a qualquer momento. A senhora aceita tomar um café comigo? Podemos ir a algum lugar tranquilo. Antes que eu pudesse responder, Natália deu um passo à frente. Não, vocês vão conversar aqui mesmo. Eu tenho direito de saber o que está acontecendo. Sou filha dela. E eu também. Gabriel respondeu calmamente, mas havia firmeza na voz dele. Rogério bufou. Que situação! Aparece um filho secreto bem na hora que a velha está quebrada. Que conveniente. Gabriel virou para ele com uma expressão dura. O senhor não sabe nada sobre mim ou sobre minha vida. E sugiro que escolha melhor as palavras quando falar da minha mãe. Minha mãe. Ele tinha me chamado de mãe. Senti um aperto no peito tão forte que precisei levar a mão ao coração. Por favor, falei, minha voz saindo fraca. Gabriel, eu aceito. Vamos conversar. Eu preciso explicar. Natália deu um passo em minha direção. A senhora vai embora com um desconhecido? E eu? Não mereço saber a verdade? Olhei para ela. Minha filha de 37 anos, que há meia hora atrás ficou calada enquanto o marido me humilhava, que não me defendeu quando ele falou em asilo. Depois eu converso com você, respondi. Agora eu preciso falar com ele. Peguei minha bolsa, deixei as malas ali mesmo. Gabriel abriu a porta do carro para mim. Era um carro bonito por dentro, cheirando a carro novo, banco de couro macio. Fazia muito tempo que eu não entrava num carro assim. Enquanto ele dava a volta para entrar no lado do motorista, olhei pela janela. Natália estava parada no portão, abraçada em si mesma. Rogério já tinha entrado em casa, batendo a porta. Gabriel entrou no carro e me olhou. Para onde a senhora gostaria de ir? Qualquer lugar tranquilo. Você escolhe. Ele assentiu e ligou o carro. Dirigiu em silêncio por uns 10 minutos, até parar em frente a uma cafeteria pequena, daquelas aconchegantes, com mesinhas de madeira e plantas na janela. Não era perto da casa de Natália. Melhor assim. Entramos. O lugar estava quase vazio, apenas 2 outras mesas ocupadas. Gabriel pediu 2 cafés e escolheu uma mesa no canto, mais reservada. Sentamos um de frente para o outro. Agora, com mais luz e mais perto, eu podia ver melhor o rosto dele. Ele tinha meus olhos, isso era inegável. Mas tinha também traços que não eram meus. Do pai biológico, certamente. Senti um calafrio. A senhora está bem? Ele perguntou. Não sei se estou, respondi com sinceridade. Faz 43 anos que eu tento não pensar naquele dia. E agora você está aqui, na minha frente. Ele baixou os olhos para as mãos, entrelaçadas sobre a mesa. Eu entendo se a senhora não quiser falar comigo, se quiser que eu vá embora e nunca mais volte, mas eu precisava tentar. Como você me encontrou? Ele respirou fundo. Meus pais adotivos, o senhor Augusto e a dona Carmen, sempre foram muito abertos sobre a adoção. Nunca esconderam de mim. Quando eu tinha uns 12 anos, me contaram que eu tinha sido adotado com 3 dias de vida, que minha mãe biológica era muito jovem e não tinha condições de me criar. Ouvi aquilo e senti a culpa antiga voltando, sem condições, como se eu simplesmente não tivesse querido. Eles foram bons com você? Perguntei. Os melhores pais que alguém poderia ter, ele respondeu, e havia afeto genuíno na voz. Me deram educação, amor, estrutura, pagaram faculdade de administração, me apoiaram quando abri minha primeira empresa. Meu pai faleceu há 5 anos, mas minha mãe está viva, tem 73 anos.
Ela mora comigo e com minha família. Você tem família? Sou casado há 15 anos com a Laura. Temos 2 filhos, o Miguel de 12 e a Sofia de 9. Ele tirou o celular do bolso e me mostrou a foto de fundo de tela. Uma mulher bonita, loira, sorrindo ao lado de 2 crianças. Eles não sabem que eu vim aqui hoje. Achei melhor primeiro conhecer a senhora, ver se a senhora gostaria de ter algum tipo de contato. Olhei para aquela foto. Meus netos, 2 crianças que carregavam meu sangue e que eu nem sabia que existiam até 10 minutos atrás. Sua esposa sabe? Sobre mim? Sabe. Ela me apoiou na busca. Foi ela que me incentivou quando eu estava com medo de procurar. A garçonete trouxe os cafés. Mexemos o açúcar em silêncio. Tomei um gole. Estava bom, forte, quente. Por que só agora? Perguntei. Você disse que sempre soube da adoção. Durante muito tempo, eu não quis mexer nisso. Tinha medo de machucar meus pais adotivos, de parecer que eles não eram suficiente. Mas depois que meu pai morreu, comecei a pensar diferente. Minha mãe, a dona Carmen, foi quem me disse que não havia problema em procurar, que ter curiosidade sobre origens não diminuía o amor que eu tinha por eles. Ele tomou um gole do café. Então comecei o processo. Há 3 anos, entrei com pedido de abertura dos registros de adoção. Demorou, teve muita burocracia, mas finalmente consegui. Descobri seu nome, Perpétua Serafim, descobri que você tinha me registrado antes de entregar para a adoção, que tinha apenas 18 anos na época. Só isso. E você veio atrás. Vim. Procurei em cartórios, em registros antigos. Descobri que você se casou em 1986 com o senhor José Carlos, que ficou viúva em 1992, que teve uma filha, Natália, que trabalhou durante anos como secretária. Fui montando um quebra-cabeça. Ouvir minha vida resumida assim, por um estranho que era meu filho, me deu uma sensação estranha. Deve ter dado trabalho. Deu. Mas valeu a pena. Mesmo que a senhora me mande embora depois dessa conversa, valeu a pena te encontrar. Fiquei olhando para ele, para aquele homem bem-sucedido, de terno caro, que tinha família, empresa, vida estruturada e que tinha saído de dentro de mim 43 anos atrás. Você quer saber por quê, não é? Falei. Porque eu te dei para a adoção. Ele ficou quieto por um momento, depois assentiu. Só se a senhora quiser contar. Respirei fundo. Nunca tinha contado aquela história para ninguém. Nem para o José Carlos, meu falecido marido. Nem para a Natália. Era um segredo que eu carregava trancado numa parte escura da minha alma. Eu tinha 17 anos, comecei, sentindo minha voz tremer. Morava com meus pais num subúrbio pobre do Rio. Meu pai bebia, minha mãe trabalhava como faxineira. Éramos 5 irmãos, eu a mais velha. Precisávamos de dinheiro. Pausei, tomei mais um gole de café para ganhar coragem. Consegui emprego como doméstica na casa de um empresário. Casa grande, família rica, eu limpava, cozinhava, passava roupa. O salário era bom, ajudava em casa. Eu ficava feliz porque estava contribuindo, sabe? Me sentia útil. Gabriel estava completamente imóvel, ouvindo. O dono da casa, o senhor Marcílio, tinha uns 40 e poucos anos. Casado, 3 filhos. No começo ele era normal, educado. Mas depois começou a ficar perto demais. Fazer comentários. Eu não entendia bem o que estava acontecendo. Era muito nova, muito inocente. Senti as lágrimas começando a acumular. Forcei-as de volta. Um dia a esposa dele viajou com os filhos. Ele ficou em casa. Disse que ia trabalhar no escritório. Eu estava limpando a sala quando ele chegou perto. Eu tentei sair, mas... Minha voz falhou. Gabriel estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente na minha. Não disse nada, apenas ficou ali. Ele me forçou, consegui dizer. Eu gritei, tentei me defender, mas ele era forte. Depois me ameaçou. Disse que se eu contasse para alguém, ia dizer que eu que tinha tentado seduzi-lo, que ninguém acreditaria numa empregada pobre contra ele. As lágrimas caíram mesmo assim agora. Gabriel apertou minha mão com mais força. Fiquei trabalhando lá mais uns dias, com medo de ser demitida, de perder o dinheiro, mas não consegui. Larguei o emprego, voltei para casa, não contei nada. 2 meses depois, descobri que estava grávida. Meu Deus, Gabriel sussurrou. Contei para minha mãe. Ela me bateu. Disse que eu era uma vagabunda, que tinha destruído a honra da família. Meu pai me expulsou de casa. Fui morar com uma tia que concordou em me abrigar até o bebê nascer.
mas com a condição de que depois eu daria a criança para adoção. Respirei fundo, o ar pesando nos pulmões. Não tive escolha, Gabriel. Eu tinha 18 anos quando você nasceu. Não tinha emprego, não tinha dinheiro. Minha própria família tinha me abandonado. A assistente social do hospital foi muito clara comigo. Ou entregava para adoção, ou você iria para um abrigo. Ela disse que tinha um casal bom esperando, que eles iam te dar uma vida que eu nunca conseguiria. E você aceitou, ele disse baixinho. Aceitei. Assinei os papéis ainda na maternidade. Eles deixaram eu te segurar uma vez antes de te levar. Você era tão pequeno, tão perfeito. Eu pedi desculpa. Sussurrei que você ia ter uma vida melhor sem mim. Estava soluçando agora. Não conseguia parar. Gabriel levantou, veio para o meu lado da mesa e me abraçou. Ali, no meio daquela cafeteria, meu filho que eu não criava me abraçava enquanto eu chorava 43 anos de culpa. A senhora fez o que precisava fazer, ele disse na minha orelha. A senhora me deu uma chance, me deu pais maravilhosos, me deu uma vida, mas eu te abandonei. Não. Ele se afastou, me olhando nos olhos. A senhora foi uma menina estuprada que não tinha escolha. Isso não é abandono, isso é sobrevivência. Aquela palavra, estuprada, dita em voz alta depois de tanto tempo, me fez tremer inteira. Ficamos ali sentados por mais alguns minutos. Aos poucos, fui me acalmando. Gabriel voltou para o outro lado da mesa. Depois disso, continuei, limpando o rosto com um guardanapo. Voltei para a casa dos meus pais. Eles me aceitaram de volta desde que nunca mais tocássemos no assunto. Arrumei outro emprego, conheci o José Carlos 3 anos depois, casei. Ele era um homem bom. Nunca contei para ele sobre você. Tive a Natália 5 anos depois de casar. Vivi minha vida fingindo que aquilo nunca tinha acontecido. Natália não sabe, Gabriel disse. Não sabe de nada. Ninguém sabe. Você é a primeira pessoa que eu conto. Ele ficou me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tinha compaixão ali, mas também uma determinação que me assustou um pouco. A senhora não tem onde morar, ele disse. Não era pergunta, era constatação. Não. Perdi tudo no golpe. E sua filha ia te deixar na rua. O marido dela não queria. Ela ficou sem jeito, mas não te defendeu, ele completou, a voz ficando mais dura. Eu vi a cena, vi como aquele homem te tratou. Vi sua filha calada. Não tive o que responder. Gabriel respirou fundo. Tenho uma proposta. A senhora não precisa aceitar. Não vou ficar ofendido se recusar. Mas gostaria que considerasse. Que proposta? Trabalho na minha empresa. Tenho uma construtora média, uns 60 funcionários. Preciso de alguém para a área administrativa, alguém com experiência. A senhora trabalhou como secretária durante quantos anos? 40. Então a senhora tem exatamente o perfil. O salário é de R$ 3.500. Inclui vale transporte e vale refeição. Tenho também um apartamento funcional que a empresa mantém para gerentes que vêm de fora. Está vazio agora. A senhora pode morar lá enquanto se organiza. Não precisa pagar aluguel, faz parte do pacote. Fiquei olhando para ele sem conseguir processar. Você está me oferecendo um emprego? Estou. Um emprego real, não caridade. Preciso de alguém na função e a senhora é qualificada. Se aceitar, começa segunda-feira. Gabriel, E no fim de semana, ele continuou, gostaria que a senhora conhecesse minha família. Minha esposa Laura, meus filhos, minha mãe Dona Carmen. Eles gostariam de conhecer a senhora. Se a senhora quiser, claro. Senti minha garganta apertar de novo. Aquele desconhecido, aquele filho que eu tinha entregado 43 anos atrás, estava me oferecendo tudo o que eu precisava. Emprego, casa, família. E Natália, minha filha que eu criei, tinha ficado calada enquanto me mandavam para um asilo. Por que você está fazendo isso? Perguntei. Porque a senhora é minha mãe. Ele respondeu simplesmente. Não a mãe que me criou, mas a mãe que me deu a vida. E eu tenho condições de ajudar. Seria errado não fazer nada. Fiquei em silêncio por um longo momento, pensando, ponderando. Será que eu merecia aquilo? Depois de ter entregado ele, depois de ter seguido minha vida sem nunca procurar saber dele? Como se lesse meus pensamentos, Gabriel falou. A senhora não me deve nada. Não precisa se sentir culpada ou em dívida. Estou fazendo isso porque quero. Porque agora que te encontrei, quero ter a senhora na minha vida. Se a senhora aceitar, claro. Respirei fundo. Pensei em Natália, em Rogério, em tudo que tinha acontecido naquela tarde horrível.
Pensei nas minhas malas ainda largadas na porta deles. Pensei no desprezo nos olhos do meu genro, na omissão da minha filha. E então olhei para Gabriel, para aquele homem que tinha todos os motivos para me odiar e ao invés disso estava me estendendo a mão. Eu aceito, falei. Ele sorriu. Um sorriso bonito, genuíno. Ótimo. Então vamos buscar suas coisas na casa de Natália. A senhora vai precisar delas. Saímos da cafeteria. A tarde já estava caindo quando voltamos para Jacarepaguá. Gabriel estacionou em frente à casa de Natália. As malas ainda estavam ali, mas agora tinham sido jogadas mais para o lado, como lixo indesejado. Antes que eu pudesse descer do carro, a porta da casa se abriu. Natália saiu correndo, o rosto vermelho, os olhos inchados de tanto chorar. Mãe! Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Gabriel desceu comigo. Ele pegou minhas malas com facilidade, colocando no porta-malas do carro. Mãe, pelo amor de Deus, não vá embora assim. Eu sou sua filha. A gente precisa resolver isso. Olhei para ela. Minha Natália, minha menina. Amanhã a gente conversa, falei. Hoje eu não consigo. A senhora vai morar com ele? Com esse desconhecido? Vou trabalhar para ele, corrigi. E morar num apartamento da empresa. Isso é loucura. A senhora nem conhece esse homem. Gabriel fechou o porta-malas e veio ficar ao meu lado. Sou Gabriel Almeida, empresário, casado, pai de 2 filhos. Tenho toda a documentação comprovando meu parentesco com Dona Perpétua. E posso dar para sua mãe algo que vocês não deram. Respeito. Natália olhou para ele com ódio. A senhora escolheu ele, o filho que abandonou em vez da filha que criou? A frase doeu como um soco. Mas antes que eu pudesse responder, Gabriel falou, a voz baixa, mas firme. Sua mãe não me abandonou. Ela foi estuprada aos 17 anos e não tinha escolha. E eu tive uma vida boa graças à decisão dela. Então, escolha melhor suas palavras. Natália ficou pálida. Olhou para mim, depois para Gabriel, depois para mim de novo. Estuprada? Ela sussurrou. Não consegui responder. Entrei no carro. Gabriel contornou. Entrou no lado do motorista. A última coisa que vi foi Natália parada no meio da rua, as mãos no rosto, enquanto a gente se afastava. E pela primeira vez em muito tempo, não me senti culpada por uma escolha que tinha feito. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. O apartamento funcional ficava em Barra da Tijuca, num prédio de classe média alta, 8º andar. 2 quartos, sala, cozinha americana, uma varanda pequena com vista para o mar ao longe. Simples, mas limpo e bem mobiliado. Quando Gabriel abriu a porta e acendeu a luz, fiquei parada na entrada sem saber o que fazer. Pode entrar, Dona Perpétua, ele disse, carregando minhas malas. Este é seu novo lar. Entrei devagar. Tinha um sofá bege na sala, uma televisão na parede, mesa de jantar para 4 pessoas. A cozinha tinha fogão, geladeira, micro-ondas. Tudo funcionando. O quarto principal é aqui. Gabriel abriu uma porta. Cama de casal, guarda-roupa embutido, criado mudo com abajur, lençóis novos ainda na embalagem sobre a cama. Senti meus olhos encherem de lágrimas de novo. Eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Segunda-feira, às 8 horas, a senhora se apresenta na empresa. Endereço está aqui. Ele me entregou um cartão. Vista-se confortável, nada muito formal. Vou apresentar a senhora aos funcionários e explicar as funções. Ele colocou as malas no quarto. A geladeira tem algumas coisas básicas. Deixei dinheiro ali no balcão da cozinha para a senhora fazer uma compra maior amanhã. É adiantamento do salário. Pode usar sem preocupação. Olhei para o balcão. Tinha 3 notas de R$100 ali. Gabriel, isso é demais. Não é? Ele olhou no relógio. Preciso ir. Laura deve estar preocupada. Saí de casa sem explicar direito. Mas amanhã, se a senhora quiser, gostaria que viesse almoçar com a gente. Laura está ansiosa para conhecer. E minha mãe também. Sua mãe adotiva? Isso. A dona Carmen. Ela sabe de tudo, estava comigo na busca desde o início. Senti um aperto. Aquela mulher que criou meu filho ia me conhecer. Será que ela me odiava? Será que me culpava por alguma coisa? Como se lesse meus pensamentos, Gabriel sorriu. Ela está feliz, pode ficar tranquila. Minha mãe sempre foi uma mulher muito sábia. Ela entende. Depois que ele saiu, fiquei andando pelo apartamento. Abri a geladeira.
Tinha leite, ovos, queijo, presunto, frutas, iogurte. Abri os armários da cozinha, pratos, copos, panelas, tudo novo. Sentei no sofá e olhei em volta. 12 horas atrás eu estava sendo despejada. 6 horas atrás estava sendo humilhada na porta da casa da minha filha. E agora estava ali, num apartamento limpo, com trabalho garantido, com um filho que apareceu do nada para me salvar. Parecia irreal. Peguei meu celular. Tinha 15 chamadas perdidas de Natália e 8 mensagens. Não li. Não tinha forças. Tomei banho, vesti uma camisola que encontrei no fundo da mala, deitei na cama nova. O colchão era confortável. Lençóis cheirando a novo. Chorei até dormir. No sábado de manhã, acordei com o som do telefone tocando. Era Natália de novo. Atendi. Mãe, graças a Deus, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Estou bem, respondi, a voz ainda rouca de sono. A gente precisa conversar. Eu preciso entender o que está acontecendo. Esse negócio de outro filho, de estupro, eu não consigo processar. Natália, eu também preciso de tempo. Mas mãe, a senhora simplesmente foi embora. Foi morar com um homem que a gente nem conhece. Você ficou calada enquanto seu marido me chamava de velha sem teto e me mandava para um asilo. Falei, sentindo a raiva antiga subindo. O que você esperava que eu fizesse? Silêncio do outro lado. Eu sei que eu errei. O Rogério também sabe. A gente estava conversando a noite inteira. Ele reconhece que foi agressivo demais. Estava estressado com trabalho, com dívidas. Dívidas? Isso era novidade. Que dívidas? Ah, mãe, todo mundo tem dívidas. Cartão de crédito, essas coisas. Nada sério. Mas isso não importa agora. O que importa é que a gente precisa resolver essa situação em família. Família. Repeti, amarga. Família não me defendeu. A senhora também me escondeu um irmão durante 37 anos. A voz dela subiu. A senhora acha que eu não tenho direito de estar chateada? Ela tinha razão nisso. Mas ao mesmo tempo, tudo estava tão confuso na minha cabeça. Vamos almoçar juntas amanhã? Ela continuou, o tom mudando para mais suave. Só nós duas. Conversar com calma. Por favor, mãe. Não posso amanhã. Já tenho compromisso. Com ele? Com Gabriel e a família dele, sim. Outro silêncio. Tá, entendi. A senhora prefere conhecer a família dele do que conversar com a própria filha. Natália? Não, está tudo bem. A senhora escolheu o lado dela. E desligou. Fiquei olhando para o telefone. Tudo estava errado. Tudo estava de cabeça para baixo. O almoço na casa de Gabriel foi diferente de tudo que eu imaginava. Ele morava numa casa grande em Recreio dos Bandeirantes. Não era mansão, mas era bonita. Portão automático, jardim, garagem para 3 carros. Laura me recebeu na porta com um abraço. Ela era linda, cabelo loiro até os ombros, sorriso caloroso. Que felicidade conhecer a senhora, Dona Perpétua. Gabriel não parava de falar desde ontem. As crianças apareceram atrás dela. Miguel, 12 anos, alto para a idade, tímido. Sofia, 9 anos, falante e curiosa. Você é a avó que papai encontrou? Sofia perguntou direto, sem filtro. Sofia, Laura repreendeu. Sou, respondi me agachando para ficar na altura dela. Sei que deve ser estranho para você. É legal. Ela respondeu. A vovó Carmen disse que agora eu tenho 2 avós. É que nem ter 2 sorvetes em vez de um. Ri pela primeira vez em dias. Dona Carmen estava na sala. Uma senhora elegante, cabelos brancos presos num coque, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço. Ela levantou quando me viu. Fiquei tensa, esperando julgamento, raiva, qualquer coisa. Em vez disso, ela me abraçou. Obrigada. Ela sussurrou no meu ouvido. Obrigada por dar meu filho para mim. Desmoronei ali mesmo, na sala dela, nos braços daquela mulher que criou a criança que eu não pude criar. O almoço foi gostoso. Lasanha, salada, pão de alho. Conversamos sobre tudo. Gabriel contou histórias da infância. Laura falou sobre o trabalho dela como arquiteta. As crianças disputavam minha atenção contando sobre escola. Dona Carmen ficou me observando o tempo todo com um olhar gentil. Gabriel me contou sobre o golpe. Ela disse numa hora que ficamos a sós na cozinha. Sobre a situação com sua filha. Deve achar que sou burra. Cair num golpe desses. Acho que a senhora é humana. Esses criminosos são profissionais. Enganam qualquer um. Ajudamos a lavar a louça juntas. Enquanto ela enxaguava e eu secava, perguntou.
Sua filha sabe sobre tudo agora? Sobre Gabriel? Sabe, mas está com raiva. Acha que escondi dele por todos esses anos. E escondeu, Dona Carmen falou, mas sem julgamento. Mas tinha seus motivos. Trauma não é algo que a gente compartilha facilmente. Olhei para ela, surpresa com a compreensão. A senhora não me julga? Julgar por quê? Por ter sido vítima? Por ter tomado uma decisão impossível quando era praticamente uma criança? Ela balançou a cabeça. Eu criei Gabriel. Amei cada segundo. Mas sempre soube que em algum lugar existia uma mulher que tinha passado por algo difícil para que ele chegasse até mim. Sempre senti gratidão por essa mulher. Não consegui segurar as lágrimas. Gabriel é sortudo de ter você como mãe. Ele tem 2 mães, ela corrigiu gentilmente. Eu que criei, você que gerou. As 2 importantes, as 2 necessárias. Segunda-feira chegou rápido. Acordei cedo, nervosa. Vesti uma calça preta e camisa branca. Nada muito formal, como Gabriel tinha pedido. Peguei 2 ônibus até a empresa. Era um prédio comercial de 5 andares em Jacarepaguá. A construtora ocupava o 3º andar inteiro. Recepção ampla, logo da empresa na parede, funcionários indo e vindo. Gabriel me recebeu pessoalmente. Pronta para seu primeiro dia? Acho que sim. Ele me apresentou para todo mundo. A Cláudia da recepção, o Marcos da contabilidade, a Paula do RH, o time de engenheiros, os assistentes administrativos. Todo mundo educado, receptivo. Minha função era organizar documentação, fazer follow-up de pagamentos, gerenciar a agenda de reuniões da diretoria. Nada que eu não soubesse fazer. 40 anos de experiência como secretária serviam para alguma coisa. O primeiro dia passou voando. Tinha tanto trabalho acumulado que mal tive tempo de pensar. Gabriel passou algumas vezes para ver se eu estava bem, mas sem ser intrusivo. Na hora do almoço, fui com a Paula e a Cláudia num restaurante aquilo perto. Elas me fizeram perguntas normais, onde eu morava, se tinha filhos, esse tipo de coisa. Não mencionei Gabriel. Ele tinha pedido discrição sobre nosso parentesco. Na empresa, eu era só mais uma funcionária. À tarde, estava organizando um arquivo de fornecedores quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Perpétua? Aqui é o Rogério. Meu corpo ficou tenso automaticamente. O que você quer? Olha, sei que a gente começou com o pé esquerdo. Queria me desculpar pelo que falei na sexta. Foi grosseria, falta de educação. Eu estava estressado, mas não era desculpa. Não respondi nada. Estou ligando porque a Natália está muito mal. Chorou o fim de semana inteiro. Ela está com medo de perder a senhora. E eu também queria fazer as pazes. A senhora é minha sogra, é família. Família. Todo mundo usando essa palavra agora. Estou no trabalho, Rogério. Não posso falar. Trabalho? A senhora já arrumou trabalho? Sim, trabalho na empresa do Gabriel. Ah, a voz dele mudou. A empresa dele deve ser grande, né? Para ter apartamento funcional e tudo mais. É média, por quê? Curiosidade, que ramo é? Construção civil. Interessante, deve dar um bom dinheiro. Construção sempre dá. Não gostei do tom. Não gostei de nada daquela conversa. Rogério, preciso voltar ao trabalho. Claro, claro, mas pensa no que eu falei. A Natália sofre, a senhora sofre, todo mundo sofre. A gente podia se reunir, conversar, resolver as coisas. Desliguei sem responder. Durante a semana, Rogério ligou mais 3 vezes. Sempre com esse papo de família, de resolver as coisas, de se aproximar. Natália mandava mensagens todos os dias, dizendo que me amava, que sentia saudades, que queria muito me ver. Na quinta-feira, eles apareceram na porta do prédio da empresa. Eu estava saindo para o almoço quando vi os 2 parados na calçada. Natália correu quando me viu. Mãe, que bom te ver! Ela me abraçou apertado. Senti o cheiro do perfume dela, o mesmo de sempre. Por um segundo, quase cedi. Quase esqueci tudo. O que vocês estão fazendo aqui? Queríamos te ver. Convidar para almoçar. Rogério se aproximou, sorridente. Tem um restaurante italiano ali na esquina. Nossa conta. Estou almoçando com as colegas de trabalho. Ah, mãe, só hoje. Por favor, a gente precisa conversar. Olhei para a Natália. Ela estava diferente, mais magra, olheiras fundas. Realmente parecia que tinha chorado muito. Está bem, concordei. Mas tenho 1 hora só. O restaurante era bonito. Rogério pediu um vinho, mas eu recusei. Pedi apenas água e um prato de massa. Então, mãe, como está sendo trabalhar aqui? Natália perguntou.
Bom, trabalho que eu conheço. E o Gabriel? Ele é um bom patrão? É profissional. Conheceu a família dele? Rogério se intrometeu. Mulher, filhos, essas coisas? Conheci no fim de semana. Por quê? Curiosidade. Deve ser estranho para você, né? Conhecer netos que não sabia que existiam. Alguma coisa na maneira como ele falou me incomodou. Natália mudou de assunto rapidamente. Mãe, eu queria pedir desculpa. De verdade. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter enfrentado o Rogério. Fui covarde. Não foi covarde. Rogério interrompeu. A gente só não estava preparado para a situação. Mas agora a gente entende. E queremos ajudar. Ajudar como? A senhora está morando sozinha, começando vida nova. Deve estar difícil financeiramente. A gente podia dar uma ajuda. Uns 500 mil reais por mês. Só até a senhora se estabilizar. Olhei para ele, para os olhos dele, e vi alguma coisa ali que me fez gelar por dentro. Não preciso de dinheiro. Estou trabalhando. Mas a senhora perdeu tudo no golpe. Deve ter dívidas, contas atrasadas. Não tenho. Mãe, Natália pegou na minha mão. A gente quer fazer as pazes, quer voltar a ser família. Não recusa nossa ajuda por orgulho. Tirei minha mão da dela devagar. Agradeço a preocupação, mas estou bem. O resto do almoço foi tenso. Eles tentaram mais algumas vezes puxar assunto sobre Gabriel, sobre a empresa, sobre dinheiro. Eu desviei todas as vezes. Quando me despedi, Rogério disse: a senhora tem nosso número. Qualquer coisa que precisar, pode ligar. Família é para essas horas. Voltei para o escritório com um peso no peito. Alguma coisa estava errada. Muito errada. E eu ia descobrir o quê? A desconfiança foi crescendo devagar, como uma mancha de umidade que vai tomando conta da parede. Nos dias seguintes, Natália e Rogério continuaram aparecendo. Sempre com desculpas diferentes. Traziam marmita porque a mãe precisa comer bem. Ofereciam carona, já que a senhora pega ônibus. Convidavam para jantar, para recuperar o tempo perdido. Eu aceitava algumas vezes, recusava outras, mas sempre ficava aquela sensação estranha, como se eu estivesse sendo estudada, observada. Na segunda semana de trabalho, Gabriel me chamou na sala dele. Senta, dona Perpétua. Preciso que me ajude com uma coisa. Ele abriu o computador e virou a tela para mim. Estou fazendo uma auditoria interna, conferindo todas as transações dos últimos 6 meses. É procedimento normal, a gente faz todo semestre. Mas tem algumas movimentações aqui que chamaram minha atenção. Apontou para uma planilha cheia de números e nomes. A senhora reconhece algum desses fornecedores? Essas empresas? Olhei com atenção. Eram nomes estranhos, empresas que eu nunca tinha visto nos arquivos que organizei. Não, nenhum desses está nos registros que eu arrumei. É o que eu imaginava. Ele clicou em outro arquivo. Esses pagamentos foram feitos há 4 meses, mas não tem nota fiscal correspondente, não tem contrato, não tem nada. Só transferências. Pode ser fraude interna? Pode. Estou investigando. Ele me olhou. Preciso que a senhora me ajude a cruzar dados, pegar todos os pagamentos do último ano e verificar se tem documentação para cada um. É trabalhoso, mas preciso de alguém de confiança. Passei os próximos dias mergulhada naquilo. Planilhas intermináveis, notas fiscais, comprovantes, separando o que estava certo do que estava errado. Foi na quinta-feira à tarde que vi um nome numa solicitação de orçamento que tinha sido enviada para o e-mail da empresa 3 meses atrás. A solicitação tinha sido feita através do site, pelo formulário de contato, e o nome do solicitante era Rogério Silva Santos, meu genro. Senti o estômago embrulhar. Olhei melhor. A solicitação era para investimento em empreendimento residencial. Dizia que tinha terreno próprio, queria parceria com construtora. Chamei Gabriel. Você conhece esse nome? Ele olhou, franziu a testa. Não. Por quê? É meu genro, o marido da Natália. O rosto dele mudou. Tem certeza? Absoluta. Esse é o nome completo dele. Gabriel pegou o mouse e começou a investigar mais fundo no sistema. Esse pedido chegou há 3 meses, na mesma época da auditoria interna que identificou as irregularidades. Ele abriu outro arquivo. Deixa eu ver. Ele preencheu o formulário com dados pessoais. Colocou CPF, telefone, endereço. Digitou o CPF num site de consulta. Rogério Silva Santos, nascido em 1986. Casado. Profissão, representante comercial. Ele olhou para mim.
É ele mesmo? É. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando. Ele sabia que a senhora ia trabalhar aqui? Não. Na época desse pedido, ele nem sabia que você existia. Foi antes de tudo. Então é coincidência? Alguma coisa não se encaixava. Olhei para a data do pedido de novo. 3 meses atrás. 2 semanas antes do golpe que me roubou as economias. Gabriel, você pode verificar uma coisa para mim? Você pode ver se teve alguma outra interação dele com a empresa? Outro contato? Outro e-mail? Ele vasculhou o sistema. Demorou uns 20 minutos. Quando levantou o rosto, estava pálido. Tem mais. Tem 3 e-mails dele, todos para o nosso setor financeiro, perguntando sobre... Dona Perpétua, isso aqui é muito estranho. O que é? Ele perguntou se a empresa tinha programa de empréstimo para familiares de funcionários. Meu sangue gelou. Mas eu não era funcionária há 3 meses. Exatamente. Gabriel girou a tela para mim. Isso foi enviado 1 semana depois do primeiro contato. Ele escreveu dizendo que a sogra dele ia começar a trabalhar aqui em breve e queria saber se poderia pedir empréstimo usando o nome dela como avalista. Não consegui respirar direito. Mas isso foi antes de você me encontrar, antes de eu vir trabalhar aqui. Sim, Gabriel estava visivelmente perturbado agora. Dona Perpétua, tem algo muito errado nessa história. Seu genro não tinha como saber que a senhora ia trabalhar aqui. Eu nem tinha te encontrado ainda. Ficamos em silêncio, pensando. A menos que... Comecei, mas a ideia era tão horrível que não queria completar. A menos que ele estivesse procurando qualquer empresa para tentar esse golpe. Gabriel completou por mim, procurando onde ele pudesse se infiltrar usando alguém. Mas ele não me conhecia naquela época. Não conhecia você. Gabriel levantou, começou a andar de um lado para o outro. Ou ele conhecia, ou alguém conhecia. Parou de andar. Dona Perpétua, sua filha sabia sobre mim? Antes de sexta-feira passada? Não, eu nunca contei para ninguém. Tem certeza absoluta? Pensei. Pensei em cada conversa que tive com Natália nos últimos anos. Nunca mencionei. Tenho certeza. Então, como seu genro chegou até minha empresa especificamente? O Rio de Janeiro tem centenas de construtoras. A pergunta ficou no ar, pesada, assustadora. Gabriel voltou para o computador. Vou aprofundar essa investigação. Vou contratar um auditor externo, alguém especializado. Preciso entender o que está acontecendo aqui. Os dias seguintes foram uma tortura. Eu ia trabalhar, fazia minhas funções, mas minha cabeça estava em outro lugar. Natália continuou ligando, mandando mensagens. Rogério apareceu mais 2 vezes na saída do trabalho. Na segunda-feira da semana seguinte, Gabriel me chamou de novo. Ele estava com um homem que apresentou como Dr. Paulo, auditor forense. Dona Perpétua, senta, Gabriel pediu, a voz grave. A gente descobriu algumas coisas. E a senhora precisa estar preparada porque não vai ser fácil ouvir. Sentei, as mãos tremendo. Dr. Paulo abriu um laptop. Dona Perpétua, o Gabriel me contratou para investigar as irregularidades na empresa e também a conexão com seu genro. O que descobrimos foi além do esperado. Ele girou a tela. Eram mensagens de WhatsApp, prints de conversas. Conseguimos, de forma legal, acesso a algumas comunicações através de investigação de fraude. E encontramos isso. Li a primeira mensagem. Era de um número que eu não conhecia para o número de Natália. Confirmei. Perpétua Serafim. CPF. XS. Tomcas. Mocas. Conta no Banco do Brasil. Agência. IHS. Tem entre 30 e 40 mil em poupança. A resposta da Natália. Certeza? Como você sabe? Tenho contato que trabalha lá. Me passou a informação. Ela é sua mãe, né? Que tal uma porcentagem se a gente fizer ela perder essa grana? Minha visão ficou embaçada. Continua lendo, Dr. Paulo disse gentilmente. Próxima mensagem de Natália. Como? Golpe de investimento. Eu já fiz outros. Funciona sempre com idoso. Eles caem fácil. Sua mãe perde o dinheiro, fica sem ter onde morar, vai morar com vocês. Aí você assume controle das coisas dela, tipo uma curadora. Depois a gente vê o que fazer. Sua parte é 20%. E se descobrirem, não descobrem. O rastro some. E sua mãe vai estar vulnerável, sem dinheiro, sem opções. Vai depender de você. Aí você controla tudo. A próxima mensagem era de Natália. Tá, mas preciso do dinheiro. Temos dívidas de cartão pesadas. O Rogério está desesperado. Parei de ler. Não conseguia mais. As lágrimas caíam sem controle. Tem mais.
Dr. Paulo disse baixinho. Mas talvez seja melhor a senhora não ver agora. Tem mais o quê? Consegui perguntar. Gabriel se aproximou, colocou a mão no meu ombro. Depois que o golpe funcionou e a senhora perdeu o dinheiro, eles planejavam te deixar alguns meses morando na casa deles. Iam te tratar mal de propósito para te deixar deprimida, frágil. Depois iam sugerir que você tinha problemas mentais, começar a cogitar interdição. Interdição? Declarar a senhora incapaz, assumir controle legal de tudo que a senhora tivesse. Pensão, aposentadoria, qualquer coisa. Meu corpo inteiro estava tremendo. Minha filha fez isso comigo. O golpista foi preso hoje de manhã. Dr. Paulo continuou. Ele confessou tudo. Sua filha forneceu seus dados pessoais, informações bancárias, tudo. Em troca de R$ 8.000, 20% de 40 mil. Ela me vendeu, sussurrei. Por R$ 8.000. Gabriel se agachou na minha frente, segurando minhas mãos. O que a senhora quer fazer? A gente tem provas de tudo. Pode fazer um boletim de ocorrência, processar criminalmente. Ela pode ser presa. Fiquei olhando para ele sem conseguir processar. Minha filha, a menina que eu carreguei na barriga durante 9 meses, que eu acordei de madrugada para amamentar, que eu criei sozinha depois que o pai morreu, que eu trabalhei em 2 empregos para dar educação boa, tinha me vendido para um golpista, tinha planejado me declarar incapaz, tinha arquitetado minha destruição. Eu preciso de um tempo, falei levantando. Preciso processar isso. Claro, quer ir para casa? Posso pedir para alguém te levar. Não, quero ficar aqui, quero trabalhar. Preciso fazer alguma coisa com as mãos, senão vou enlouquecer. Passei o resto do dia em modo automático, organizando arquivos, respondendo e-mails, fazendo follow-up de pagamentos, meu corpo funcionando enquanto minha mente se despedaçava. Às 5 da tarde, meu celular tocou. Era a Natália. Atendi. Oi, mãe! Estava pensando aqui, que tal a gente jantar hoje? Eu e você, sem o Rogério. Conversa de mulher mesmo. Olhei para a tela do celular, para o nome Natália Filha escrito ali. Pode ser, respondi, minha voz saindo estranhamente calma. Onde? Aquele restaurante que a senhora gostava, perto da sua antiga casa. Às 7? Está bem, desliguei. Gabriel estava na porta da minha sala. Ouviu? Ouvi. A senhora vai? Vou. Mas não sozinha. Olhei para ele. Você pode vir comigo? Ficar numa mesa ao lado só para eu não estar completamente sozinha? Claro que sim. Cheguei no restaurante 5 minutos antes das 7. Gabriel estava 2 mesas atrás, disfarçado com boné e óculos escuros, fingindo ler o cardápio. Natália chegou pontualmente. Ela estava sorrindo, arrumada, maquiada. Oi, mãe, que bom que você aceitou. Sentou na minha frente, pegou o cardápio. Vou pedir aquele filé que a senhora adora. Minha conta, hoje é meu presente. Natália, falei, interrompendo o teatro dela. Precisamos conversar. Sim, é por isso que estamos aqui. Ela pousou o cardápio. Mãe, eu sei que as coisas ficaram estranhas, mas eu queria dizer que estou muito arrependida de tudo. Do jeito que o Rogério te tratou, de não ter te defendido. E também quero dizer que aceito o Gabriel. Aceito que a senhora tenha outro filho. Foi um choque, mas eu entendo. Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando na minha. A gente é família. E família perdoa, né? Olhei para aquela mão sobre a minha. A mesma mão que digitou minhas informações bancárias para um golpista. Família, repeti. Isso. E eu estava pensando, a senhora está ganhando quanto nesse trabalho novo? Porque se for pouco, a gente pode ajudar. Sei que a senhora está recomeçando do zero e... 3.500, respondi. Os olhos dela brilharam. Nossa, que bom! Então a senhora está bem financeiramente. Já conseguiu guardar alguma coisa? Por que você quer saber? Ah, mãe, é só curiosidade. Preocupação de filha. A senhora sabe que eu me preocupo. Tirei minha mão de debaixo da dela. Natália, eu sei de tudo. Ela piscou confusa. Sabe de quê? Do golpe. Do seu acordo com o golpista. Dos R$ 8.000 que você recebeu em troca dos meus dados. A cor sumiu do rosto dela. Do que você está falando? Eu sei que foi você quem passou minhas informações. Eu sei que você planejou me deixar sem dinheiro para eu ficar dependente. Eu sei do plano de me intertar. Ela ficou completamente imóvel, os olhos arregalados. Quem te disse isso? Tenho provas. Mensagens, confissões, tudo. O golpista foi preso hoje. Ele entregou você.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pessoas nas outras mesas conversavam, riam, viviam suas vidas normais. E ali, na nossa mesa, meu mundo desmoronava. Mãe, eu posso explicar? Pode? Minha voz saiu dura, firme, sem tremer. Pode explicar como você vendeu a própria mãe? Como você planejou me destruir? Não foi assim. Eu estava desesperada. A gente tem dívidas de 60 mil reais. A gente ia perder tudo. Eu não sabia o que fazer. Então você decidiu me roubar. Eu ia cuidar de você. Você ia morar com a gente, ia ter teto, comida. Como prisioneira, como alguém incapaz. Vocês iam me declarar louca, Natália. Ela começou a chorar. Não era para ser assim. Era só para você ficar um tempo com a gente. Até eu pegar o dinheiro que você ia receber da aposentadoria de viúva do papai, aquele retroativo que está saindo. Parei. Que retroativo? Ela percebeu que tinha falado demais. Tampou a boca. Que retroativo, Natália? O dinheiro da pensão, do INSS. O advogado disse que ia sair uns 50 mil reais de atrasados. Você não sabia? Não, eu não sabia, porque ninguém tinha me contado. Você estava acompanhando meu processo no INSS? Ela não respondeu. Não precisava. Estava tudo claro. Você sabia do dinheiro que ia cair. Planejou o golpe para me deixar vulnerável. Ia me ter na sua casa, me declarar incapaz e ficar com os 50 mil. Mãe? Tudo por dinheiro. Você vendeu a própria mãe por dinheiro. Levantei da mesa. Minhas pernas tremiam, mas eu me forcei a ficar em pé. Não se aproxime de mim nunca mais. Não ligue. Não mande mensagem. Não apareça no meu trabalho. Acabou. Mãe, por favor, eu sou sua filha. Olhei para ela, para aquele rosto molhado de lágrimas, aquela expressão de desespero. Eu tive uma filha uma vez, falei. Ela morreu no dia que me vendeu para um golpista. Saí do restaurante sem olhar para trás. Gabriel me esperava na rua. Chorei no carro inteiro até em casa. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando finalmente parei, senti alguma coisa diferente dentro de mim. Não era só dor, era raiva e determinação. Natália tinha me destruído. Mas eu não ia deixar ela sair impune. Passei a noite inteira acordada pensando no que fazer. Gabriel tinha deixado claro que eu tinha opções. Podia fazer boletim de ocorrência, processar Natália criminalmente, ver ela ser presa. O advogado que ele consultou disse que o caso era sólido. Estelionato, associação criminosa, até tentativa de cárcere privado se comprovassem o plano de interdição. Mas a ideia de ver minha filha algemada, de colocar ela na cadeia, me deixava enjoada. Por mais que ela tivesse me traído, por mais que tivesse me vendido, ainda era a menina que eu tinha carregado no colo. Ainda era meu sangue. Fiquei olhando para o teto do quarto até o sol nascer, pensando, repensando, tentando achar uma saída que não me destruísse por dentro também. Às 7 da manhã, liguei para Gabriel. Decidi o que vou fazer. Pode falar. Não vou processar criminalmente, mas vou confrontar ela, do meu jeito, com testemunhas, com advogado, com tudo documentado. Quero que ela assine um acordo. Quero meu dinheiro de volta. Quero distância e quero garantias de que nunca mais vai se aproximar. Gabriel ficou em silêncio por uns segundos. Tem certeza? Ela não merece essa consideração. Não é por ela, é por mim. Eu não aguento a ideia de processo criminal, de tribunal, de expor tudo isso publicamente. Quero resolver e virar a página. Entendo. Vou falar com meu advogado. A gente marca para essa semana. A reunião foi marcada para quinta-feira, às 14h, no escritório do advogado de Gabriel. Dr. Meirelles era um homem sério, de uns 60 anos, especialista em direito de família e crimes financeiros. Natália e Rogério foram convocados por carta registrada. Ou compareciam, ou o caso ia para a polícia. Eles compareceram. Quando entraram na sala de reuniões, Natália estava com uma cara péssima. Olheiras fundas, roupa amarrotada, cabelo sem vida. Rogério tentava manter postura, mas via-se que estava nervoso. Estavam presentes eu, Gabriel, Dr. Meirelles e Dr. Paulo, o auditor, todos sentados de um lado da mesa grande, Natália e Rogério do outro. Vamos direto ao ponto. Dr. Meirelles começou, abrindo uma pasta. Estão aqui reunidas provas documentais de que a senhora Natália Santos, em conjunto com o senhor Rogério Silva Santos, planejou e executou golpe financeiro contra a própria mãe, Dona Perpétua Serafim. Colocou papéis sobre a mesa.
Prints de conversas, extratos bancários, confissão do golpista preso. Temos também evidências de que planejavam mantê-la em cárcere privado através de processo fraudulento de interdição, com o objetivo de tomar controle de valores a receber. Natália estava branca. Rogério mexia as mãos nervosamente. Essas provas são suficientes para processo criminal com pena de reclusão de 2 a 8 anos. Vocês entenderam a gravidade? Entendemos, Rogério respondeu, a voz fina. Dona Perpétua, no entanto, decidiu não processar criminalmente. Em vez disso, oferece um acordo. Querem ouvir? Natália olhou para mim pela primeira vez desde que entrou na sala. Os olhos dela estavam vermelhos, suplicantes. Mãe, por favor! Não me chama de mãe, cortei. Perdeu esse direito. Ela engoliu seco, baixou a cabeça. Doutor. Meireles continuou. Os termos são os seguintes. Primeiro, devolução integral do valor roubado de Dona Perpétua. 36 mil reais. Vocês têm esse dinheiro? Não, Rogério admitiu. Gastamos, pagamos dívidas. Então vão pagar em parcelas. 500 reais por mês durante 72 meses, 6 anos, com juros de 1% ao mês. Atraso de qualquer parcela resulta em acionamento criminal imediato. Ele colocou um contrato na frente deles. Segundo, afastamento definitivo. Vocês não entram em contato com Dona Perpétua de forma alguma. Não ligam, não mandam mensagem, não aparecem no trabalho dela, não vão na casa dela. Distância mínima de 500 metros. Qualquer violação, acionamento criminal. 500 metros? Natália levantou a cabeça. Mas a gente mora no Rio. Como vou garantir isso? Problema de vocês, Dr. Meireles respondeu secamente. Terceiro, renúncia total de herança. Dona Perpétua vai fazer testamento deixando tudo para quem ela escolher. Vocês abrem mão de qualquer direito sobre patrimônio presente ou futuro dela. Isso não é legal, Rogério protestou. Filha tem direito à herança legítima. Filha que não comete crime contra os pais, Gabriel falou pela primeira vez, a voz cortante. Existe uma coisa chamada indignidade sucessória. Quem atenta contra a vida ou integridade dos pais perde direito à herança. E o que vocês fizeram se enquadra perfeitamente. Rogério fechou a boca. Quarto, doutor. Meireles continuou. Vocês assinam confissão de culpa. Documento ficará guardado em cartório. Se violarem qualquer termo do acordo, o documento vai direto para a polícia junto com todas as provas. Processo criminal será aberto imediatamente. Entenderam? Silêncio. Vocês têm 2 opções. Eu falei finalmente. Assinam o acordo agora, pagam o que devem, somem da minha vida, ou eu vou na delegacia hoje mesmo e faço boletim de ocorrência. Escolham. Natália começou a chorar. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu estava desesperada. Eu não sabia o que fazer. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você planejou me destruir, planejou me roubar, planejou me trancar. Tudo por dinheiro. Não foi só por dinheiro. Eu também estava com raiva. Raiva de você nunca ter me contado sobre o Gabriel, de ter escondido um filho durante toda a minha vida. Então era vingança. Era tudo misturado. Raiva, desespero, necessidade. Eu errei. Eu sei que errei, mas eu sou sua filha. Você não pode simplesmente me descartar. Levantei da cadeira, apoiei as mãos na mesa, olhei ela nos olhos. Você me descartou primeiro, quando me vendeu para aquele golpista, quando planejou me declarar louca, quando decidiu que eu valia 8 mil reais. Ela soluçava agora, sem controle. Rogério, chamei. Ele me olhou. Você tem alguma coisa a dizer? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Foi ideia minha, disse finalmente. A Natália não queria no começo. Eu que insisti. A gente estava afundado em dívida, eu ia perder o carro, o banco ia tomar a casa. Eu vi oportunidade e convenci ela. A culpa é minha. Ah, agora você é o herói? Natália virou para ele furiosa. Agora você assume a culpa sozinho? Você me convenceu sim, mas eu aceitei. Eu passei as informações. Eu planejei junto. Natália, cala a boca. Não vou calar. Estou cansada de você. Cansada das suas ideias, das suas dívidas, de tudo. Você me arrastou para isso. Eles começaram a discutir ali mesmo, na frente de todo mundo, acusações voando de um lado para o outro. Dr. Meireles bateu na mesa. Silêncio! Isso aqui não é terapia de casal. Vocês vão assinar o acordo ou não?
Natália respirou fundo, pegou a caneta. Vou assinar. Mas quero que saiba, mãe, que eu amava você. Eu amo você. Eu só... Não importa mais, interrompi. Assina. Ela assinou. Rogério assinou. Dr. Meireles recolheu os documentos, fez cópias, autenticou tudo. A primeira parcela vence dia 15 do mês que vem. Boleto será enviado. Podem ir. Eles levantaram. Natália olhou para mim uma última vez. Eu espero que um dia você me perdoe. Eu também, respondi. Mas não vai ser hoje. Talvez nunca seja. Eles saíram. A porta fechou atrás deles. Fiquei sentada ali, olhando para aquela porta fechada. Gabriel veio sentar ao meu lado. Como está se sentindo? Vazia, respondi. Sinto como se tivesse enterrado alguém. De certa forma, enterrou. A filha que você achava que tinha. Dr. Meireles guardou os documentos na pasta. Vou registrar tudo em cartório ainda hoje. Dona Perpétua, a senhora fez a escolha certa. Processo criminal seria longo, desgastante, público. Assim, a senhora recupera o dinheiro, garante distância e segue em frente. Assenti, mas não tinha certeza se acreditava nisso. Os dias seguintes foram estranhos. Eu ia trabalhar, voltava para casa, vivia minha rotina. Mas tinha um peso constante no peito, uma tristeza que não passava. Gabriel percebeu. Você está carregando culpa que não é sua, ele disse numa tarde, quando ficamos até mais tarde no escritório resolvendo pendências. Como você sabe? Porque eu te conheço. 3 semanas e eu já sei ler você. Ele puxou uma cadeira, sentou do meu lado. Você está se culpando por ter criado ela daquele jeito, pensando no que fez de errado. Não neguei. Era exatamente isso. Eu trabalhava demais, ficava pouco tempo em casa. Talvez ela se sentisse abandonada, negligenciada. Talvez por isso ela ficou daquele jeito. Ou talvez ela simplesmente fez escolhas ruins. Pessoas fazem isso, independente de como foram criadas. Mas eu sou a mãe. Eu deveria ter visto os sinais. Que sinais? Ela era adulta, casada, tinha emprego, vida própria. Você não tinha como saber que ela estava planejando te roubar. Fiquei quieta. Sabe o que minha mãe, a dona Carmen, me disse quando eu contei tudo o que aconteceu? Gabriel continuou. Ela disse, pais fazem o melhor que podem com o que têm. Alguns filhos honram isso, outros não. E não é culpa dos pais quando os filhos escolhem o caminho errado. Sua mãe é sábia. É. E ela quer que você venha jantar domingo. Ela, eu, Laura, as crianças. Um jantar em família de verdade. Família de verdade. Aquelas palavras mexeram comigo. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me odeia? Por ter te dado para a adoção? Por não ter lutado para te manter? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois levantou, foi até a janela, ficou olhando a rua lá embaixo. Quando eu era adolescente, eu odiava, tinha raiva da mulher que tinha me abandonado. Fantasiava que você era rica, egoísta, que tinha me dado porque não queria ser incomodada. Senti uma facada no peito, mas aí eu cresci. Virei adulto, me casei, tive filhos. E comecei a entender que a vida não é preto e branco. Comecei a imaginar que talvez você tivesse tido motivos, que talvez tivesse sido difícil. Ele se virou para mim. Quando descobri a verdade, quando você me contou sobre o estupro, sobre ter 18 anos e ser expulsa de casa, eu não senti raiva, senti tristeza. Tristeza por tudo que você passou. E gratidão por você ter tido coragem de me dar uma chance de vida boa. As lágrimas começaram a cair sem eu perceber. Eu não te odeio, Perpétua. Eu te admiro. Você sobreviveu a coisas horríveis e ainda assim continuou em pé. Criou uma filha sozinha depois que ficou viúva. Trabalhou a vida inteira com dignidade. E mesmo depois de ser traída da pior forma possível, ainda está aqui, seguindo em frente. Ele veio até mim, pegou minhas mãos. Você é mais forte do que imagina, e eu tenho orgulho de ser seu filho. Os 2 seus filhos tiveram você como mãe. Eu tive sorte que outras pessoas me criaram, mas você me deu a vida. E a Natália teve você presente o tempo todo, e mesmo assim escolheu te trair. Isso não é culpa sua, é escolha dela. Abracei ele. Meu filho, o filho que eu tinha certeza que me odiaria e em vez disso estava me dando a absolvição que eu não sabia que precisava. No domingo, fui jantar na casa deles. Dona Carmen tinha feito uma feijoada completa. A casa cheirava tipo a comida boa, a lar. Miguel e Sofia me receberam na porta gritando "Vovó", como se eu fosse parte da família há anos, em vez de semanas.
Laura me abraçou, me puxou para a cozinha para ajudar a terminar de arrumar a mesa. Durante o jantar, rimos, conversamos, contamos histórias. Sofia me fez desenhar com ela depois da sobremesa. Miguel me mostrou o projeto de ciências da escola. Dona Carmen me ensinou a receita do pudim dela. Quando a noite terminou e eu estava indo embora, Dona Carmen me puxou para um canto. Obrigada por ter vindo. Você iluminou a casa. Eu que agradeço por me receberem. Perpétua, posso te falar uma coisa? De mulher para mulher, de mãe para mãe? Pode. Você sofreu algo horrível com sua filha, mas não deixa isso te roubar a capacidade de ser feliz. Você merece felicidade, merece família, merece amor. Ela apertou minha mão. E você tem tudo isso aqui. Tem Gabriel, tem Laura, tem os netos, tem a mim. Nós te queremos aqui. Não como visitante, como parte da família. Chorei ali mesmo, nos braços daquela mulher que tinha todos os motivos para me ver como ameaça e em vez disso me via como igual. Na saída, Gabriel me levou até o carro. Semana que vem é aniversário da Sofia, 9 anos. Ela quer que você venha. Vai estar o pessoal da escola, uns amiguinhos, família. Você topa? Claro que topo. Ótimo. E tem outra coisa. Ele tirou um envelope do bolso. Chegou isso para você na empresa. É do INSS. Abri. Era a notificação do pagamento da pensão retroativa. R$ 52.340. Ia cair na conta em 10 dias. O dinheiro que Natália tinha planejado roubar. Olhei para Gabriel. Isso muda muita coisa. Muda. Você pode comprar um apartamento próprio. Pode investir. Pode fazer o que quiser. Fechei o envelope. Vou pensar com calma. Sem pressa dessa vez. Ele sorriu. Sem pressa. Você tem todo o tempo do mundo agora. No caminho para casa, olhei pela janela do ônibus. A cidade passando, as luzes, as pessoas vivendo suas vidas. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com paz. Natália tinha me traído. Tinha me machucado de uma forma que nunca ia cicatrizar completamente. Mas eu tinha sobrevivido. Tinha encontrado um filho que pensei que tinha perdido para sempre. Tinha ganhado uma família que me escolhia todos os dias. E tinha aprendido que família de verdade não é quem compartilha seu sangue. É quem compartilha seu coração. 6 meses depois, acordei cedo num sábado de sol, naquele apartamento que agora era realmente meu. Tinha comprado ele há 3 meses, usando parte do dinheiro da pensão retroativa. 2 quartos em Barra da Tijuca, 12º andar, varanda com vista para o mar. Nada luxuoso, mas meu. Completamente meu. Fiz café, sentei na varanda com a xícara quente nas mãos. O mar estava calmo. Algumas pessoas já correndo na orla. Respirei fundo. Ar salgado, sol na pele, silêncio interno. Paz. Finalmente, paz. Meu celular tocou. Era Laura. Bom dia, sogra. Tudo certo para hoje? Sorri. Ela tinha começado a me chamar de sogra há 2 meses, depois que eu reclamei que Dona Perpétua era muito formal e vovó era só para as crianças. Sogra tinha ficado e eu gostava. Tudo certo. Que horas vocês querem que eu chegue? Umas 11. Vamos almoçar cedo porque as crianças têm festa à tarde. Gabriel está fazendo aquela picanha que você gosta. Vou levar a farofa. Perfeita. A gente se vê daqui a pouco. Desliguei e fiquei olhando o telefone. 6 meses desde o confronto com Natália. 6 meses sem um único contato dela. As parcelas chegavam todo dia 15. Certinhas. R$ 500 depositados na minha conta, sem falta. Dr. Meirelles me mandava mensagem confirmando cada pagamento. Natália estava cumprindo o acordo. Eu não sabia mais nada da vida dela. Tinha bloqueado em todas as redes sociais, deletado o número. As amigas em comum sabiam que era assunto proibido. Gabriel respeitava meu pedido de não me contar nada que soubesse. Era como se ela tivesse deixado de existir. E, estranhamente, eu estava bem com isso. Cheguei na casa de Gabriel às 11h15. Sofia me recebeu pulando, toda animada. Vovó, olha o que eu tirei na prova de matemática. Mostrou o caderno. 9,5. Tinha um adesivo dourado de parabéns. Que orgulho, você está arrasando. Miguel apareceu atrás, mais tímido como sempre, mas sorrindo. Oi, vó. Você vem no meu jogo semana que vem? Claro. Que dia é? Sábado, 3 da tarde. É semifinal do campeonato. Estarei lá na primeira fila torcendo. Ele sorriu aberto, aquele sorriso bonito que me lembrava Gabriel jovem nas fotos que Dona Carmen me mostrava. Entramos.
Dona Carmen estava na cozinha fazendo vinagrete. Ela me viu e acenou com a faca. Chegou! Pega um avental ali e vem me ajudar com essa salada. Trabalhamos lado a lado, cortando tomate, cebola, pimentão, conversando sobre banalidades, o cabelo novo que ela tinha cortado, a novela que estávamos assistindo, o vizinho barulhento do apartamento dela, coisas normais, coisas de família. Gabriel estava no quintal cuidando da churrasqueira. Laura arrumava a mesa. As crianças brincavam na sala. Era uma cena tão comum, tão simples e ao mesmo tempo tão preciosa. Durante o almoço, Gabriel fez um brinde. À família, aos que estão aqui, aos que escolhemos ter perto. Batemos os copos. Suco de laranja para as crianças, cerveja para os adultos, refrigerante para mim porque nunca gostei de álcool. E tem uma novidade, Gabriel continuou olhando para Laura. Ela sorriu misteriosa. Vamos contar ou não? Laura cutucou ele. Contar o quê? Sofia perguntou curiosa. Vocês vão ter um irmãozinho. Laura anunciou, a mão indo para a barriga. Ou irmãzinha. Ainda não sabemos. A mesa explodiu em comemoração. Dona Carmen bateu palmas. As crianças gritaram. Eu senti os olhos encherem de lágrimas. Mais um neto, sussurrei. Mais um, Gabriel confirmou, vindo me abraçar. E esse vai te conhecer desde o começo. Vai ter a vovó Carmen e a vovó Perpétua desde o primeiro dia. Chorei ali mesmo, de felicidade pura. Estava ganhando mais um neto. Uma criança que ia crescer me conhecendo, me amando, sem segredos, sem mágoas do passado. À tarde, depois que as crianças saíram para a festa e Laura foi descansar, fiquei na varanda com Gabriel e Dona Carmen tomando café. Como está o trabalho? Gabriel perguntou. Bom, muito bom. Semana que vem vou começar a treinar uma assistente nova. A Paula está me promovendo para coordenadora administrativa. Que ótimo! Você merece. E a gente estava pensando, Dona Carmen disse, mexendo o açúcar no cafezinho. Mês que vem eu faço 74 anos. Queria fazer uma festa. Nada grande, só família e amigos próximos. Você vai, né? Claro! Quer ajuda para organizar? Quero. Na verdade, queria que você organizasse comigo. Você tem talento para essas coisas. Ficamos planejando a festa. Onde seria? Quantas pessoas? Comida? Decoração? Dona Carmen queria algo elegante, mas acolhedor. Pensei em algumas ideias. Ela adorou. Você devia abrir um negócio disso, ela disse. Organização de eventos. Você é boa demais. Ah, não sei. Tenho 62 anos, começar negócio agora? E por que não? Meu pai abriu uma oficina mecânica aos 65. Trabalhou até os 82. Gabriel riu. É verdade. O vovô Benedito era teimoso. Dizia que idade era só um número. Fiquei pensando naquilo. Será que eu podia? Depois de tudo que passei, será que ainda tinha energia, coragem, disposição? Pensa com carinho, Dona Carmen disse, como se lesse meus pensamentos. Você tem tempo, tem saúde, tem experiência. Por que não usar tudo isso para fazer algo que você ama? Naquela noite, voltei para meu apartamento pensando nisso. Entrei, acendi as luzes, olhei em volta. Tinha transformado o segundo quarto em escritório. Mesa de trabalho, computador, estante com livros. Era ali que eu ficava nas noites e fins de semana, organizando minhas finanças, estudando, planejando. Liguei o computador e abri uma planilha nova. Plano de negócios, evento Serafim, escrevi no topo. Comecei a listar custos iniciais, público-alvo, diferenciais, estratégia de marketing. Fazia anos que não me sentia tão empolgada com alguma coisa. Trabalhei até meia-noite. Quando finalmente deitei, estava cansada, mas feliz. Na segunda-feira, durante o horário de almoço, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão verde. Alô? Dona Perpétua? Era uma voz feminina jovem, nervosa. Meu nome é Jéssica. Eu trabalho na mesma loja que a Natália trabalhava. Meu corpo ficou tenso. Trabalhava? É. Ela foi demitida semana passada. Por justa causa. Estava roubando dinheiro do caixa. Senti um peso no estômago. Por que você está me ligando? Porque ela está mal. Muito mal. Está morando sozinha num quartinho. O marido pediu divórcio. Ela perdeu tudo. E hoje de manhã ela desmaiou no ponto de ônibus. Levaram para o hospital. Eu achei seu contato na agenda antiga dela e pensei que devia te avisar. Qual hospital? Municipal de Jacarepaguá. Desliguei. Fiquei sentada ali, olhando para o telefone.
Natália estava no hospital, sozinha, sem ninguém. A parte racional do meu cérebro dizia: não é problema seu. Ela escolheu esse caminho. Ela te traiu, te machucou, planejou te destruir. Mas a parte de mãe, aquela parte que nunca morre, não importa o que aconteça. Doía. Liguei para Gabriel. Natália está no hospital. Contei o que Jéssica tinha falado. E você quer ir lá? Ele disse. Não era pergunta. Não sei. Parte de mim quer. Parte de mim acha que não devo. O que seu coração está dizendo? Que ela é minha filha. E que mesmo depois de tudo, eu não consigo simplesmente abandonar ela numa cama de hospital. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Então vai. Mas eu vou com você. Não vai sozinha. Chegamos no hospital às 3 da tarde. Gabriel esperou na recepção enquanto eu subia. Natália estava no quarto 312. Enfermaria comum, 4 leitos, cortinas separando. Ela estava no último da janela. Abri a cortina devagar. Ela estava dormindo. Magra, pálida, com soro no braço. O rosto estava diferente. Mais velho, cansado. Tinha marcas de choro seco nas bochechas. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ela abriu os olhos uns minutos depois. Me viu. Arregalou os olhos. Mãe, a Jéssica me ligou. Disse que você tinha desmaiado. Ela tentou sentar, mas estava fraca demais. Você veio. Vim. Lágrimas começaram a escorrer do rosto dela. Eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Eu estraguei tudo. Perdi tudo. Perdi você. Perdi o Rogério. Perdi o emprego. Estou sozinha. Não disse nada. Apenas segurei a mão dela. Eu tentei. Ela continuou, a voz quebrada. Tentei consertar. Tentei arrumar outro emprego, mas ninguém me contrata. Tentei salvar o casamento, mas o Rogério já estava com outra. Tentei pagar as contas, mas não conseguia. Aí eu fiz besteira de novo. Peguei dinheiro do caixa da loja. Achei que ia repor antes de descobrirem. Mas descobriram. Ela fechou os olhos. Eu mereço tudo isso. Cada coisa ruim que está acontecendo. É o que eu mereço. Ninguém merece ficar sozinho e doente num hospital. Falei baixinho. Ela abriu os olhos, me olhou. Você me perdoa? A pergunta pesou no ar entre nós. Não sei, respondi com honestidade. Não sei se consigo te perdoar pelo que você fez, mas também não consigo te odiar. Você é minha filha, isso não muda. Mas você não me quer na sua vida. Não, não agora. Talvez nunca. O que você fez quebrou algo que não tem conserto. Ela assentiu, chorando. Mas, continuei, não vou te deixar na rua. Vou te ajudar a achar um quartinho decente para morar. Vou pagar 3 meses de aluguel adiantado. Depois disso, você se vira sozinha. Arruma emprego, reconstrói sua vida, aprende com os erros. Por quê? Por que você está fazendo isso? Porque sou sua mãe, e mães não abandonam completamente, mesmo quando deveriam. Fiquei mais meia hora. Conversei com a médica. Natália tinha desmaiado de fraqueza, não estava se alimentando direito. Iam liberar ela no dia seguinte. Dei dinheiro para ela pegar um Uber quando saísse. Disse que ia procurar quartinho durante a semana e mandar o endereço. Na saída, Gabriel estava me esperando. Como foi? Difícil, mas necessário. No caminho de volta, fiquei olhando pela janela. Você acha que eu sou fraca? Perguntei. Por ajudar ela depois de tudo? Acho que você é humana e compassiva. Você colocou limites claros. Não está deixando ela voltar para a sua vida, mas também não está a deixando morrer na rua. Isso não é fraqueza, é bondade. E bondade é força. 3 meses depois, a festa de Dona Carmen foi um sucesso. 50 pessoas, buffet delicioso, decoração elegante que eu mesma organizei. Várias pessoas me pediram contato depois, querendo que eu organizasse eventos para elas. Eventos Serafim saiu do papel. Abri MEI, fiz cartões, criei página nas redes sociais. Meu primeiro cliente foi uma colega de trabalho que queria festa de 15 anos para a filha. Depois veio um aniversário de casamento, um chá de bebê, uma formatura. Continuei trabalhando na empresa de Gabriel 3 dias por semana. Os outros 2 dedicava ao meu negócio. Gabriel apoiou completamente. Até me deu uma sala pequena no escritório dele para atender clientes. Natália pagava as parcelas religiosamente. Nunca tentou contato além do depósito mensal. Soube, por terceiros, que ela tinha arrumado emprego numa padaria. Estava morando num quarto simples, mas digno, fazendo terapia. Não procurei saber mais. Não sentia necessidade. Num sábado de manhã, 4 meses depois da festa de Dona Carmen, estava na maternidade. Laura tinha entrado em trabalho de parto de madrugada.
Gabriel estava nervoso, andando de um lado para o outro. Dona Carmen tentava acalmar ele. Miguel e Sofia estavam com a outra avó deles, a mãe de Laura. Às 9h23 da manhã, nasceu Helena, 3 quilos e 200 gramas. Cabelo escuro, olhos fechados, minúscula. Quando me deixaram entrar no quarto, Laura estava radiante, mesmo cansada. E no berço ao lado dela, minha neta. Quer pegar? Laura ofereceu. Peguei Helena no colo com cuidado. Ela era tão leve, tão perfeita. Abriu os olhinhos por um segundo, me olhou, fechou de novo. Comecei a chorar. Toda a dor, toda a traição, toda a tristeza dos últimos meses se dissolveu naquele momento, porque ali estava a prova viva de que a vida continua, que sempre há recomeço, que família verdadeira não é quem te machuca, mas quem te escolhe. Bem-vinda, Helena, sussurrei. Sua vovó perpétua te ama muito, muito. Gabriel colocou o braço ao meu redor, olhando para a tia-filha dele. Obrigado, ele disse baixinho. Por quê? Por me dar a vida, por me dar essa família, por estar aqui. Olhei para ele, para aquele homem que tinha aparecido na minha vida 6 meses atrás e mudado tudo. Eu que agradeço você por me encontrar, por me acolher quando eu não tinha nada, por me dar uma família de verdade. Hoje, olhando para trás, vejo tudo que passei de forma diferente. Perdi minhas economias num golpe. Fui traída pela minha filha da pior forma possível. Tive que recomeçar do zero aos 62 anos. Mas encontrei um filho que pensava que tinha perdido para sempre. Ganhei netos maravilhosos. Conheci uma segunda mãe em Dona Carmen. Construí um negócio próprio fazendo o que amo. Aprendi que idade não define recomeço, que família não é só sangue, que perdão não significa aceitar de volta na sua vida quem te machucou, mas sim fazer as pazes com sua própria dor. Natália segue sua vida. Eu sigo a minha. Talvez um dia, no futuro distante, a gente consiga ter algum tipo de relação. Talvez não. E está tudo bem. Porque eu aprendi a coisa mais importante. Você não precisa carregar quem te afunda. Você pode escolher flutuar, escolher paz, escolher felicidade. E foi exatamente isso que eu fiz. 62 anos, uma vida nova, uma família escolhida e pela primeira vez em muito tempo, a certeza de que merecia tudo de bom que estava acontecendo. Estava livre. Finalmente, completamente livre. E a liberdade tinha o gosto doce da paz merecida. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.